Evite conflito entre herdeiros. O que você precisa fazer em vida para evitar isso? No vídeo de hoje vamos apresentar alguns objetivos e mostrar de forma clara como o planejamento patrimonial estruturado da família pode evitar conflito entre herdeiros, destacando sobretudo o papel da holding familiar. A holding familiar, ela antecipa as regras de convivência e sucessão e os ganhos de ordem prática, emocional e econômica. Eu sou Célio Antônio Schlachta, advogado, atuo há 20 anos em Manaus, e a prática desses anos me trouxe a necessidade de buscar conhecer sobre este assunto, porque é muito dolorido você perceber que as famílias não sabem que quando o patriarca ou matriarca, quando os pais falecem, quando eles partem desta vida, a família já perdeu no mínimo 20% do seu patrimônio se não houver um planejamento. Então, para evitar que esses conflitos comuns que existem após a morte dos pais, então para evitar esses conflitos entre os herdeiros após o falecimento, por que conflitos? Porque as pessoas normalmente têm interesses, e têm interesses de fora muitas das vezes, né? Além dos herdeiros necessários, que são os filhos, pode haver cunhados, cunhadas, aderentes, etc. Então, para evitar estas questões, nós vamos apresentar no vídeo de hoje algumas cenas, vamos apresentar algum cenário, né? Vamos aqui ter uma conversa mais, vamos dizer assim, mais amistosa, sem o uso do juridiquês, que o nosso objetivo aqui é dar informações. O que muitas famílias não percebem é que a origem dos conflitos está exatamente na ausência de um planejamento feito em vida. Mas há soluções para isso, e há como evitar, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você já deve ter ouvido casos que irmãos brigaram na hora da partilha, disputaram a gestão das empresas ou de empresas, a administração dos bens, e até mesmo romperam relações por causa de um patrimônio deixado pelos pais. Mas isso acontece somente quando não há planejamento. Porque quando há planejamento, como já antecipei, você pode estabelecer regras. Porque o planejamento é exatamente para isso que existe, estabelecer regras de como vamos conduzir um negócio e até onde e por quem fará essa administração. Porque onde todos mandam, poucos obedecem. E não havendo regra clara, pré-estabelecida, é difícil haver um entendimento, que cada um puxa a brasa para a sua sardinha. A gente sabe disso, a gente vê isso na prática, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Muito bem. No inventário, né, nós vamos falar, primeiramente aqui vamos colocar o que acontece, por que acontecem esses conflitos, né? Porque quando uma pessoa morre e não deixou um planejamento, não fez um planejamento, necessariamente você precisa levar para o inventário. É mandamento legal. Quando a pessoa morre com bens no seu CPF, acontece que o mandamento da lei determina que você tem que levar os bens, todos os bens, para dentro do inventário. É nomeado um inventariante, normalmente um dos filhos, né, o que está mais próximo da gestão dos bens, e ele então vai conduzir esse processo, que é um processo doloroso, moroso, e mesmo que não tenha conflito, a duração dele é em mínima de 2 anos. A lei diz que é 1 ano, mas é difícil você ver um inventário ser posto termo nele até 2 anos. É difícil. Então, quando não há regras claras definidas em família, ou melhor, em vida do patriarca ou da matriarca, daquele que criou o patrimônio, aquele que trabalhou e construiu o patrimônio, quando não há esse planejamento, o judiciário entra em cena. É ele quem vai decidir. E aí, tudo vira litígio. No inventário, a partilha é feita segundo critérios legais e muitas vezes engessados, sem respeitar a realidade da dinâmica familiar. E além disso, o inventário pode demorar muitos anos, como eu já disse. Ele consome no mínimo 20% e podendo chegar a 40% e até mais do valor do patrimônio. E ainda exigir que a família venda bens com deságio para cobrir os custos do inventário, que muitas das vezes são enormes os custos.
principalmente quando a pessoa falecida tem dívida em seu nome. Então, é necessário fazer a liquidação desse patrimônio, ou seja, você tem que arrecadar todos os bens e dali você vai fazer o pagamento e o que sobrar vai ser feita a partilha. Então não é um caminho muito recomendado não, mas se a pessoa morre sem fazer o planejamento, necessariamente vai ter que passar por essa via crucis. E isso é evitável, perfeitamente evitável. E a melhor forma de se evitar esse desgaste todo é estruturar o planejamento patrimonial da família enquanto todos estão vivos e lúcidos. Daí vem a importância de uma holding familiar. A holding familiar é uma estrutura que permite antecipar, inclusive, a sucessão dos bens. Lembra que holding familiar não é sucessão, mas a holding familiar ela permite que a sucessão seja feita segundo a sua vontade. E tem mais, sem a necessidade do inventário, sem a necessidade do Estado meter a mão lá dentro, decidir por você. Quem decide é você, seus filhos, sua esposa, enfim. A família vai decidir como será feita essa estrutura. Porque aqui a regra que manda neste jogo não é a regra do direito civil. Aqui a regra é o direito societário. Você aplica o direito societário como regra número 1, respeitando sempre as regras do direito civil, porque não pode ir contra, mas você deixa de lado aquela estrutura pesada lá, de vista do inventário, enfim, aquelas regras da sucessão, e você organiza o seu patrimônio de forma que, quando você partir desta vida, você deixa tudo organizado, fazendo a doação das cotas empresariais, e não a doação dos bens em si. Você não vai pegar a sua casa e doar para a filha A, e pegar a sua indústria e doar para o filho B. Você não vai pegar o seu consultório e entregar para a sua filha C. Você vai estruturar todo o patrimônio e depois você vai fazer a distribuição das cotas. Ou seja, você vai dar um percentual para cada um dos seus herdeiros, conforme você quiser e conforme você estabelecer nos contratos, né? E ali dentro, além de fazer esta possível sucessão dos bens, é interessante destacar que você coloca cláusulas de proteção desse patrimônio. Você também coloca cláusulas de organização do patrimônio. Também as cláusulas de administração, ou seja, você vai decidir quem vai fazer o gerenciamento desse patrimônio seu. Com isso, você evita o inventário. Sobretudo, essa é a grande vantagem. Define quem vai administrar e como será. Você não só define quem vai administrar, como também você dirá como será feita essa gestão no futuro. E ainda você garante que todos os filhos estejam protegidos, mas sem abrir mão do espaço que você tem, do controle que você tem, e também não vai dar margens para disputas futuras. Porque, inclusive, é interessante destacar que há a possibilidade de você fazer constar no seu contrato cláusula de reversão. Em caso, por exemplo, vamos dizer que se um dos seus filhos venha a falecer antes de você, você pode reverter aquelas cotas que havia destinado para ele e redistribuir da maneira que você entender, ou então deixar para os herdeiros do filho falecido. Você que vai decidir. Você tem a possibilidade enorme, você tem uma liberdade enorme, você não fica engessado, dependendo da boa vontade do Estado. E além disso, com o planejamento, você faz a redução da carga tributária, é bastante considerada, não é zerar, não é aqui dizer que você não vai pagar tributo, você faz a redução. Sobretudo o imposto de transmissão, causa-morte de doações, que é o imposto da sucessão. Existe também uma grande vantagem na redução do imposto de renda, porque você tem como reduzir o imposto sobre ganhos de capital. Protege o patrimônio de terceiros com relação a dívidas e até casamento mal resolvido, se porventura um dos seus filhos ou suas filhas vierem a se casar depois, ou já são casados e depois venham a ter que se separar. Então você já estabelece através das cláusulas de proteção. E isso nós vamos mais à frente falar sobre cada uma delas, né? E ainda você permite que a família mantenha a harmonia, isso é o principal, a harmonia após a sucessão, porque você faz a sucessão e a empresa, a gente chama de empresa, porque é de fato uma empresa, é uma organização societária, uma organização que você estabelece para proteger o seu patrimônio, né? Você vai organizar. E para a gente citar como exemplo,
Eu tenho atendido algumas famílias que, às vezes, têm ali 2, 3 filhos, 4 filhos. O primeiro foi para um destino, foi ser médico, o outro resolveu ser piloto, e o terceiro, vamos supor que seja uma família de transportadores. O terceiro filho ficou com o pai, ficou ali ajudando, conhece tudo de transporte, todos os modais de transporte, mas de repente você falece, a pessoa falece sem patrimônio, sem deixar o planejamento patrimonial. Aí vem as pessoas de fora, as cunhadas, querendo dar pitaco, como dizem lá no Ceará, dar pitaco dentro da empresa, dizendo, a pessoa não sabe o que é um manifesto de embarque, mas quer dar opinião dentro da empresa. O que está lá, que trabalhou durante 20, 30 anos, junto com o pai, formando patrimônio, vai ter que se submeter porque é um capricho das pessoas que vêm de fora, que sequer sabem o que é realmente uma empresa de transporte, vão ter que engolir essas situações. E para evitar isso, no planejamento você tira de campo todas as possibilidades de conflito. Tenho atendido diversas famílias nesse sentido, e uma delas, vale destacar, uma família com 3 filhos, ela já vinha enfrentando ruídos quanto ao futuro da empresa do pai. E por meio de uma holding, nós conseguimos formalizar a doação das cotas com cláusula de incomunicabilidade. Definimos qual dos filhos seria o melhor administrador, aquele que tinha o métier, aquele que possui o conhecimento do negócio, do ramo do negócio, com deveres claros e prestação de contas constante, normais, previstos, tudo no contrato e no regulamento interno da organização, que a gente chama de acordo de sócios. E ainda podemos criar um protocolo de família para evitar interferências externas, ou seja, estabelecemos lá que somente os herdeiros poderão participar de reuniões de interesse da empresa, não pode participar agregados. O resultado disso? A paz e a segurança na organização. E a vida continua. E isso tudo foi possível porque a decisão foi tomada em vida. Agora, se você falece deixando o seu patrimônio desorganizado, é um princípio de caos. É um sinal de que haverá, com certeza, conflito naquela família e às vezes nunca mais se restabelece. Se você tem patrimônio e deseja que seus filhos permaneçam unidos após a sua ausência, o planejamento é o caminho mais seguro. A dor da perda já é suficiente. Não permita que ela seja agravada por brigas patrimoniais depois que você se for. E se você quiser entender mais a fundo como funciona esse planejamento patrimonial, eu vou realizar uma palestra gratuita, 100% online, sobre esse tema. A inscrição é exclusivamente via WhatsApp, por meio do link que está na descrição. Mas se você preferir, pode mandar um direct para 9134 que a gente responderá prontamente. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Um passo agora pode evitar uma dor de cabeça, uma dor intensa no futuro. Eu conto com a sua presença, eu te vejo em breve, foi um prazer e com licença, muito obrigado.